Olá, turma, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. É bom saber que vocês estão aí me assistindo em busca de aprendizado. Então, pandemia, coronavírus, aulas remotas, esse foi o nosso 2020 na educação. Como bem sabe, 2021 está começando desse mesmo modelo. Mas, pessoal, a educação ela não pode parar e a gente tem que se virar como nós podemos. Olá, turma, meu nome é Davi, professor de História, e nossa aula de hoje será uma revisão. Então, se liga na revisão. Islamismo, vamos relembrar um pouco sobre esse assunto. É denominado de mundo islâmico ou mundo muçulmano o conjunto de países que tem como principal religião o islamismo. Atualmente sabe-se que 1,6 bilhão de pessoas, ou seja, um quinto da população mundial, é seguidora dos princípios islâmicos. Pessoal, 1,6 bilhões de pessoas é muita gente. Como bem sabe, a população do Brasil está em torno de 210 milhões. A da China, mais de 1 bilhão. E a da Índia também mais de 1 bilhão. E a população da Terra, né, é 7 bilhões. E 1,6 bilhões é adeptos dessa religião. É muita coisa. Vamos lá. Grande parte do mundo islâmico localiza-se no Oriente Médio e na África, mas mesmo em países da Europa, do Oriente Médio e até mesmo das Américas, encontra-se seguidores dessa religião e cultura. Os árabes são de origem semita, pessoas pertencentes ao grupo étnico e linguístico ao qual se atribui, olha lá, aspas, abre aspas, fecha aspas, filho do patriarca Noé, como ancestral e que compreende os hebreus, os assírios, os aramaicos, os fenícios e os árabes, ou mesmo membro do grupo. Antes do Islã, os povos árabes eram politeístas, adoravam vários deuses e deusas e acreditavam em espíritos e em gênios, os djinns. Sobre ser politeísta, pessoal, vários deuses, como foi dito, e a partir do momento que começaram a aderir ao islamismo, eles passaram a acreditar em apenas um Deus. Vamos lá. A palavra Islã quer dizer submissão a Alá, e o muçulmano é o seu fiel. Essa doutrina religiosa tem alguns pontos principais, no caso essenciais. Vamos lá eles. O livro sagrado é o Corão, ou Alcorão. O profeta do islamismo é Maomé. A gente já estudou sobre isso lá na revolta protestante. Ou Mohammed. Só existe um Deus, Alá, e o seu profeta é Maomé. O fiel deve fazer 5 orações diárias. O fiel deve ser misericordioso e generoso com os pobres, com os órfãos e as viúvas, e deve dar esmola aos necessitados. O fiel deve jejuar durante um mês da Ramadã. O fiel deve se peregrinar pelo menos uma vez na vida para a Meca. Pessoal, isso aqui foi algumas curiosidades sobre o islamismo. No ano passado vocês foram mais a fundo nessa religião. Bom, vocês também estudaram um pouco sobre a Idade Média, né? Vamos relembrar. Ela começou em 1476 e finalizou em 1453. A nomeação Idade Média é utilizada pelos historiadores dentro de uma periodização que engloba 4 idades: a antiga, a média, que a gente está vendo aqui, moderna, que veio posterior, e contemporânea, que é o período histórico que nós estamos. Quando nos referimos à Idade Média, geralmente referimos-nos aos assuntos relacionados direta ou indiretamente com a Europa. As informações que ele quer dizer aqui é que essas informações só tem a respeito
dos acontecimentos da Europa. Não tem muito relacionado sobre as Américas. O nome da Idade Média, usado para referir-se a esse período, foi uma invenção dos renascentistas. Uma das primeiras menções a essa época como o tempo médio. Ou seja, como que surgiu o termo Idade Média, né? Esses renascentistas, esses pensadores, eles praticamente foi em uma determinada conversa, né? Falando sobre os acontecimentos daquele período histórico. Aí eles destacaram tempo médio. Aí de conversa, chegaram à conclusão, Idade Média. Essa ideia popularizou-se no século XVI, durante o Renascimento. Eles acreditavam estar vivendo um momento de renascimento cultural, mudanças científico e artístico. Isso nos leva a concluir que, na ótica renascentista, a Idade Média era um período ruim, de atraso e de interrupção no progresso humano. Alguns grupos sempre o taxam como ignorante. Pois é, pessoal, Idade Média. Quando ele estava destacando esse ponto, ele quer dizer que antes daquilo, quando ele vai falar também, chamar de ignorante, que não tinha a cultura, a política, não tinha uma determinada organização. E com o movimento renascentista, né, que vários pensadores, vários artistas começaram a ver o mundo de um modo diferente, eles começaram a questionar o que vinha antes. Por que era tão atrasado? Por que as pessoas não tinham conhecimento para tentar fazer algo diferente? Aí eles foram, por isso que eles tratavam antes da Idade Média como ignorantes. Essa visão negativa fez com que muitos chamassem de Idade das Trevas. Olha lá, pessoal, entre aspas, Idade das Trevas, mais em relação à falta de conhecimento, à ignorância das pessoas. O feudalismo é o termo que usamos para toda a organização social, política, cultural, ideológica e econômica que existiu na Europa durante a Idade Média. Ou seja, tudo era baseado na política feudal. Essa imagem aqui relata um pouco como a vivência das pessoas na época. A sociedade feudal era estamental, isto é, dividida em classes com funções muito bem definidas e na qual a ascensão social era bastante difícil. Nela existem 3 grandes classes sociais. A gente viu bastante sobre isso. Sobre que tipo de pessoa está inserida nesses grupos. Que grupos? Olha lá, a nobreza, a classe privilegiada, no caso os mais ricos da época, né, os governantes. O clero, que ele vai dizer, membros da Igreja Católica que cumpriam funções religiosas. O clero aqui ele também era dividido em alto clero e baixo clero, né? Os líderes máximos da igreja estavam no alto clero e no baixo clero estavam os padres, alguns participantes da igreja que estavam na base da igreja. Aí tem os camponeses, né? Que era a maioria das pessoas. Grupo empobrecido que sustentava a sociedade feudal por meio de seu trabalho e dos altos impostos que pagava. A gente viu no iluminismo, agora a gente vai estudar um pouco sobre o iluminismo e vamos ver a importância do iluminismo nesse período, né, para haver mudanças. Aqui, a gente falou agora há pouco sobre Renascimento. Vamos ver o que foi esse Renascimento. Foi um movimento cultural, econômico e político surgido na Itália no século XIV. Se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Inspirado nos valores da antiguidade clássica e gerado pelas modificações econômicas. O Renascimento reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. Por que ele vai fazer crítica ao período antes da Idade Média? Porque a partir do momento que surgiu esse movimento renascentista, começou a impor mudanças, tanto na economia, na política, na sociedade, eles viram que o mundo estava se comportando de maneira diferente. Ou seja, tinha algo acontecendo que não se igualava, né? Era vivenciado antes. A partir do momento que surgiram essas ideias renascentistas, o mundo começou a se transformar. Aí eles trataram logo de dizer, o mundo está passando por transformações, então vamos
adicionar um nome a isso nesse período histórico, né, que ficou conhecido como Idade Moderna. Aqui, ó, algumas características desse movimento renascentista. Tem lá o racionalismo, razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência, ou seja, os fatos para ser constatados como verdadeiro teria que ser questionado, teria que ser base de pesquisa para poder se tornar algo que realmente deva ser considerado como verdade, como experimentos lá na ciência. Cientificismo, para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através de experiência científica, foi o que foi dito lá, né? Como que eu vou saber que determinado algo existiu? Através de muito estudo, através de muitas pesquisas e um trabalho bem detalhado até chegar a um resultado final. Esse vai ser o experimento científico. Individualismo. O ser humano buscava afirmar sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições, através de concepção que o direito individual estava acima do direito coletivo. Olá pessoal, na questão do individualismo vai destacar que as pessoas, no caso, mostrar seus talentos. Se era bom em alguma coisa, vamos expor ele, atingir a fama e satisfazer suas ambições, né? Se eu sou bom em construir navios, se eu sou bom em construir casas, eu trabalho para aquilo e tento ser o melhor naquele ramo. Mais embaixo, antropocentrismo, colocando o homem como a suprema criação de Deus e como centro do universo. Vamos lá. Classicismo. Os artistas buscavam sua inspiração na antiguidade clássica, greco-romana, para fazer suas obras. Pois ele tinha inspiração, né? Ele tinha aquelas ideias próprias, mas eles se inspiravam em algo. No caso aqui seria a sociedade grega, romana, entre os dois. Pessoal, eu sei que tem muitos pensadores do Renascimento. Eu destaquei aqui essa obra aqui da Mona Lisa, ela é bastante conhecida. Eu sei que a maioria de vocês já viram em algum lugar. Até nos memes ela aparece. Tem aqui a obra Mona Lisa. O criador dela foi o Leonardo da Vinci. Aqui, ó, olha só a formação. Uma das curiosidades nesses pensadores dessa época do Renascimento, por que eles são diferenciados? Olha só o que eles dominavam. Olha lá, matemática, a física, anatomista, inventor, arquiteto, escultor e pintor. Ele foi, no caso aqui especificamente do Leonardo da Vinci, ele foi estereótipo do homem renascentista que domina várias ciências. Esse estereótipo aqui, ele queria colocar de modo geral. A maioria dos artistas, dos intelectuais renascentistas, ele tinha que dominar várias ciências. Como eu disse, Leonardo da Vinci, mas tem outros, como Michelangelo. Eu não sei se alguns aqui assistiram aquele desenho Tartaruga Ninja. O nome daqueles personagens, eles são todos inspirados nesses artistas aqui renascentistas. Quer ver? Dá uma pesquisada, Tartaruga Ninja, o nome de cada um deles, Michelangelo, Rafael. Quer ver? Dá uma pesquisada e vamos ver que tem relação. No filme mais recente, Tartaruga Ninja 1, tem. Caso alguém quiser assistir, só por curiosidade, é interessante. Sim, um assunto bastante complicado até nos dias de hoje, a escravidão no Brasil. Não, vários cantos do mundo, vamos destacar aqui no Brasil. Iniciou-se por volta da década de 1530. Como sabe muito bem, o Brasil foi colonizado em 1500. Quando os portugueses implantaram as bases para a colonização da América Portuguesa, para entender mais especificamente a demanda dos portugueses por mão de obra para o trabalho na lavoura. Tal processo deu-se primeiramente com a escravidão dos indígenas, e ao longo dos séculos 16 e 17, essa foi sendo substituída pela escravização dos africanos, trazido por meio do tráfico negreiro. Pois aqueles homens brancos vindo de Portugal, eles viram aqueles homens negros lá no território brasileiro, né? Antes não era esse nome, mas
usar ele agora, fica mais claro. Eles viram aqueles negros, a única utilidade que eles viram que esses negros tinham era para trabalhar. Eles não reconheceram como alguém semelhante. E daí eles começaram o processo de forçar esses negros a trabalhar. Mas antes, eles começaram pelos índios. Aí eles viram que a demanda de trabalho era grande e eles viram o comércio dos negros ser uma fonte mais barata. Aí eles foram atrás de negro. Olha lá, vai dizer aqui, ó, tráfico negreiro, né? Eles traziam o negro lá da África para trabalhar aqui no Brasil. Claro, forçado, né? Eles iam lá, buscavam de qualquer forma, não perguntavam se o negro queria vir ou não. Simplesmente pegava lá, colocava no navio e trazia para cá, nas piores condições possíveis. A escravidão no Brasil, mas não só aqui, mostrou-se uma instituição perversa e cruel, e suas consequências ainda são sentidas atualmente, mais de 130 anos depois que a Lei Áurea, né, que aboliu os escravos. Essa prática no país, a violência e a discriminação que os negros sofrem atualmente são reflexo direto de um país que se construiu por meio da normalização do preconceito e da violência. Eu coloquei algumas imagens que ela meio que traduz, né, como que os negros eram vistos aqui. Olha lá, essa primeira imagem aqui de cima. O negro, olha lá, a mulher é um almoço, um jantar, uma coisa do tipo, e os negros são apenas serventes. A mulher ali tá com calor e a outra lá banana. E as crianças, elas eram tratadas como bichinhos de estimação. Veja só, olha para essa mulher dando alguma comida, algum resto de comida para a criança. Hoje, se vocês observarem, quando vocês estão almoçando ou jantando ou merendando, se você vê um gato, um bichinho de estimação, você não pega aquele resto e dá para ele. Basicamente era como os escravos eram vistos pela Casa Grande na época. Olha aqui embaixo. Já sobre o tráfico negreiro, o que ele vai dizer? Que mais de 4,8 milhões de africanos foram enviados para o Brasil como escravos. Olha como que eles eram jogados dentro do navio, no porão escuro, e sem a mínima higienização. Se vocês olharem bem, tem um negro aqui. Ele, se não tiver morto, ele está bem ruim de saúde. Tem um outro aqui, ó, cabeça baixa, aparentemente ele não está bem. Tudinho, ó. E enquanto que os homens brancos aqui, olhando aqui a situação, armados. Mas aqui, ao longo dos 300 anos de escravidão, os escravos africanos realizavam inúmeras ações de resistência. Claro que eles não aceitavam isso calados. Então eles tentavam lutar contra esses senhores. Com isso, quando alguns conseguiram escapar daquelas grandes fazendas, eles se uniram e formavam o quilombo para tentar de alguma forma recuperar outros negros. Acontecia bastante coisa lá. E aqui nessa imagem aqui abaixo você vê um exemplo de rebelião contra os homens brancos, né? Contra os homens da casa grande, os donos das terras lá das lavouras. Então, pessoal, esse foi um pequeno resumo sobre alguns conteúdos que a gente viu no ano passado, né, na série anterior. Aí mais na frente eu passei uma pequena atividade bem facilzinha, poucas questões, aí vocês vão dar uma olhada lá. Se ficar em dúvida em alguma delas, só entrar no meu PV lá no WhatsApp e me responder, né? Enviar a atividade já respondida. Se caso conseguir, já tiver alguma dúvida, me pergunte. Sobre a atividade, vocês vão copiar ela aí no caderno de vocês, vão responder direitinho, tirar uma foto e me enviar, mas com a letra bem legível, para que eu possa entender o que vocês responderam. Isso, até mais, até a próxima aula.